que ainda tenho muitos ausentes. Bom, iniciamos então a gravação deste nosso encontro do dia 15 de abril. 15 de abril, seguimos aqui pelo ambiente aula e pelo Google Meet, né, os nossos encontros, e assim será até o final desse semestre. Uma disciplina que é do curso presencial, que é no formato presencial, mas que nos últimos 3 semestres está sendo oferecida dessa forma por conta da pandemia. Muito bem, hoje eu tenho algumas orientações, nós temos temos que acordar algumas coisas, né, com relação ao trabalho que virá a partir desta primeira etapa que está se concluindo agora essa semana. E vamos ter que conversar, tem alguns encaminhamentos aqui específicos com relação ao grupo 4 e grupo 10, né, que tiveram alguns problemas aí, alguns percalços, mas que hoje a gente vai resolver isso. E os demais, enfim, vão receber também estas orientações. Quero, em primeiro lugar, dizer que vai mudar um pouco a dinâmica a partir da semana que vem, a partir de daqui a 2 semanas, porque a semana que vem tem uma atividade com todos. A partir de daqui a 2 semanas, nós vamos para dar melhores condições de desenvolver um bom trabalho em cada grupo, nós vamos, a partir da quinta-feira do dia 29 de abril, portanto, daqui a 2 semanas, nós vamos ter um horário específico na noite para cada grupo. E eu vou estar aqui no mesmo link, neste ambiente, mas atendendo a cada grupo e discutindo as questões específicas do trabalho que vai estar, né, sendo desenvolvido junto às empresas. Vou estar discutindo as questões por grupo. Nós vamos ter 15 minutos para cada grupo. Eventualmente, se precisar de um pouco mais de tempo, a gente vai organizar uma sequência do encontro logo após terminar o atendimento de todos. Mas nós vamos iniciar daqui a 2 semanas, às 19 horas, com um atendimento para o primeiro grupo. Às 19h15 termina o atendimento do primeiro grupo, 15 minutos são suficientes para tirar as principais dúvidas, para dar os principais encaminhamentos. O grupo já deve vir com as questões, né, com as dúvidas, com os apontamentos e tal. E a gente sempre vai acertar o que o grupo tem que trazer para o próximo encontro, o que ele vai trabalhar durante a semana. E este primeiro grupo, que vai ficar comigo das 19 às 19h15, tem o restante da noite para aproveitar a noite de quinta-feira, que é a noite da disciplina de planejamento de negócios, para eventualmente marcar uma reunião com o empresário, para eventualmente se organizarem, né, darem andamento ao trabalho, aperfeiçoarem o projeto, desenvolverem novas ferramentas, estabelecerem novas discussões. A noite de quinta-feira, ela vai ser uma noite de trabalho, com 15 minutos de interação com o professor, cada grupo. Tiram as dúvidas, mas tem aquela noite que todo mundo está matriculado e sabe que é a noite da disciplina, tem aquela noite de trabalho. Porque senão a gente fica aqui, muitas vezes, envolvidos a noite toda, e depois o grupo tem que se organizar ao longo da semana, em determinado horário, para conseguir dar sequência, e nem todos vão conseguir ter, ou o grupo vai ter a capacidade de fazer coincidir os seus horários. Então, vão trabalhar na noite de quinta-feira. Tá, isso já vai ser possível, agora daqui a 2 semanas, quando as coisas já estarão bem encaminhadas. Esse é o primeiro ponto. Podemos negociar os horários, mas a princípio eu
estabeleci o horário a partir da numeração dos grupos. Então, o grupo 1, que é, vamos lá, o grupo 1, que é da Daisa, do Daniel, da Érica, José Edson e do Osmar. Professor, nós é o 2. Desculpa. Opa. É o 2. Tá. O grupo 1, que é o Andrei, a Bruna, o Edenilson, Franciele, Richard e Vanessa, é o grupo que vai conversar comigo às 19 horas. Tá? O grupo 2 vai conversar comigo às 19h15. Isso é para daqui a 2 semanas. Então, o grupo 2, da Dais, do Daniel, Érica, José Edson e Osmar, às 19h15. O grupo 3, do Arley, da Esther, da Letícia, da Maríndia, da Milena e do Wesley, às 19h30. Às 19h45, Alexandre, Carolina, Ezequiel, Henrique, Nayara e Patrícia, o grupo 4, 19h45. Às 20 horas eu falo com o pessoal do 5, que é a Alessandra, Débora, Franciele, Guilherme, Jaqueline e Luiz César. Às 20h15 eu falo com a Carla, a Evelyn, a Karine, o Leandro, o Leonardo e a Ticiane. Às 20h30 eu falo com o grupo 8, às 20h30 com o grupo 8, que é a Daniela, Diego, Jackson, Lemuel, Tamires e Vitória. Às 20h45 eu falo com Isabel, Jandler, Janice, Juarez, Luiz Felipe e Nicolas. E às 21 horas eu falo com Leandro, Lucas, Manuel, Matheus, Nicolas e Vinícius. Ok? De maneira que às 21 horas eu vou estar atendendo o último grupo. E a partir das 21h15 eu ainda vou estar aqui à disposição para, olha, no grupo 3 lá tiveram algumas questões mais complicadas, ou no grupo 5 e tal, aí nós vamos combinar. Então, grupo 3 tu volta a falar comigo, ou um dos representantes, alguém, lá às 21h15. E o grupo 6, vamos supor que também teve alguma questão que precisa ser retomada. Bom, então 21h30 nós retomamos com o grupo 6. Enfim, aí a gente vai organizar, eu vou ficar ainda à disposição o restante da noite, e os grupos vão trabalhar, vão aproveitar a noite do planejamento para tirar as dúvidas comigo nestes minutos e para desenvolver o trabalho, as análises, fazer as suas discussões e tal, e dar os encaminhamentos. Eventualmente até aproveitar que o grupo todo vai estar disponível, marcar um bate-papo com o empresário, tirar alguma dúvida e tal, porque é um momento que todos vão estar reunidos e durante a semana a gente sabe que é bem difícil conciliar isso. Por enquanto, tranquilo? Compreendido? Alguém tem alguma dúvida com relação a esse ponto, por favor, se manifeste agora. Caso contrário, a gente vai adiante. Guilherme, por favor. A gente vai poder assistir os outros grupos conversando com o senhor, ou a gente entra no horário? Nós vamos marcar alguns encontros a partir desse momento aqui, que vai ser dia 29 de abril, em que vão ter atendimentos individualizados. Lá para frente vão ter alguns momentos de troca. Mas nestas aulas, o encontro vai ser por grupo. Por grupo. Tá? Porque nós vamos tratar das questões específicas daquele grupo, daquela empresa, daquelas dificuldades, daquela análise. E o restante dos alunos se reúne, esteja reunido, né, trabalhando e tal, é uma noite de trabalho. Mas aí só vão entrar comigo aqui na sala no horário marcado, tá? Então, de 15 em 15 minutos, a partir das 19 horas, né, sempre nessa sequência aqui, 19 horas grupo 1, 19h15 2, 19h30 3, 19h45 4, 20 horas 5, 20h15 grupo 6, 20h30 o grupo 8, o 7 não existe, 20h45 o grupo 9 e 21 horas o grupo 10. Tranquilo, Guilherme? Sim, a respeito das perguntas, a gente vai enviar para o senhor essa semana, para nesse dia 29 o senhor poder dar um retorno para a gente da sua opinião.
Não. Isso eu vou falar, esse é o outro assunto agora que eu vou tratar. Qual é o teu grupo, Guilherme? Tá. Qual é o teu grupo, 5. Guilherme? Oi? 5, né? 5. Tá. Não, eu vou explicar agora em seguida. Com relação a esta dinâmica, então, tranquilo? A partir do dia 29, daqui a 2 semanas. Fundamental que todos os componentes do grupo estejam neste horário comigo. Fundamental. É a noite da aula, da disciplina. E é o momento de conversar comigo. Vai ter aqui, né, um encontro entre o Jefferson e os membros de cada grupo. Nós vamos conversar, certo? Fundamental que estejam todos. Na noite de quinta-feira não tem, né, motivo para que o aluno não esteja aqui. Muito bem. Oi. Oi, Bruno. Só uma coisa que eu ver assim, ó. A Vanessa, uma colega nossa, ela tá trabalhando. Eu não sei como é que vai ficar os horários dela, porque normalmente ela tá saindo umas 6h30, 6:50 do trabalho. Aí eu não sei se ela vai poder entrar no primeiro momento, tá? A gente vai conversar com ela, porque ela até agora ela também não entrou ainda. Ela falou, mandou mensagem no grupo que estava saindo do trabalho, né? Então, a gente vai conversar com ela e passar isso. Daí, semana que vem, a gente alinha com o Silvio essa questão, talvez, de trocar com o grupo 2, alguma coisa assim. Isso aí, vamos fazer o seguinte, como nós temos a semana que vem ainda, essas dificuldades pontuais, assim, de um atraso ou outro, especialmente dos primeiros grupos, né, a gente pode negociar. Se o grupo 2 não tiver problema, ou o grupo 3, a gente inverte, tá? Mas aí a semana que vem... Falem direitinho com a Vanessa e aí semana que vem a gente acerta isso. Ok, Bruno. Bom, vamos lá. Agora nós já temos 28 na sala. E ainda um número baixo porque nós temos 50 alunos. Está certo que teve uma outra desistência e tal, então vamos considerar aí que tenhamos matriculados e em atividade ainda, sei lá, 48, 49 alunos. Por consequência, considero assim bastante, né, baixo para 19 horas e 21 minutos termos só 29 alunos na sala. E esse é um ponto, então, que eu quero, o segundo ponto que eu quero trazer agora. Falei agora mesmo que é fundamental que todos estejam, mas quero ir além, não quero só reforçar essa questão aí dos 15 minutos, eu quero que realmente haja um envolvimento, isso eu falei lá no início do semestre. Se vocês olharem as gravações lá da primeira aula, da primeira e da segunda aula, eu bati bastante em cima disso. Né? Nós estamos numa fase de final de curso, nós estamos fazendo um trabalho que nos aproxima da realidade do mercado de trabalho, nós estamos fazendo uma atividade aí que é uma atividade que nos coloca na perspectiva de atuarmos como profissionais do mercado, tentando, né, prestar algum tipo de assessoria, de consultoria, de diagnóstico. Então, é mais do que justo que se tenha nessa disciplina, na verdade tem que ter em todas, mas que se tenha nessa disciplina uma postura absolutamente profissional. Nós temos que ter compromisso com o horário, nós temos que ter compromisso com os colegas, nós temos que ter, né, esse comprometimento e esse envolvimento no trabalho. E eu sei que existe sempre, né, muitas dificuldades em trabalho em grupo e tal. Dentro dessa nova dinâmica que se prioriza, que se privilegia o horário da noite de quinta-feira para que os alunos, para que o grupo possa trabalhar, estou gerando esse espaço exatamente para o grupo trabalhar, não tem como a gente dizer, mas é que eu não tive tempo, eu não consigo entrar na quinta, ou coisa assim. Não, vocês estão matriculados na disciplina de quinta-feira, então tem que estar envolvido, tem que participar, e o grupo tem que realmente assumir esse compromisso de fazer o melhor trabalho possível
em termos de construir um projeto e proposições de melhoria para a empresa que resolveu abrir as portas para nós. Tenhamos uma atitude profissional e uma atitude de compromisso e de engajamento. Isso é fundamental. Eu quero chamar a todos para que realmente, 19 horas, quando tivermos os encontros gerais, todos estejam aqui, e quando não tivermos os encontros gerais, nenhum aluno falte nos nossos encontros de reunião individualizada por grupo, e mais do que isso, que estejam engajados nos encontros do grupo ali, seja por reuniões no WhatsApp ou por uma outra sala do Google Meet. Bom, aí a dinâmica cada grupo estabelece, mas que estejam envolvidos. Mais do que isso ainda, que tenhamos uma atitude profissional e de respeito aos colegas. Falo isso porque no final da noite da semana passada aconteceu, né, um comentário de alguém que vazou um áudio, e um comentário bem desagradável, né, se referindo a alguém da turma. Comentário absolutamente descabido, né, que realmente não agrega, não soma, e que eu preciso registrar, assim, né? No momento eu não tinha percebido, depois eu fui até tentar verificar e tal, né? E é realmente desagradável esse tipo de coisa, uma atitude assim que não condiz com, né, a proposta da disciplina, com um momento de final de curso, um curso de administração, que nós estamos aqui tentando promover, né, um ambiente que se aproxime da realidade profissional. Nós temos esse tipo de situação. Então, seriedade, profissionalismo, maturidade, saber trabalhar em equipe, fazer todo o esforço possível no sentido de conciliar, de agregar, né, de somar, né, as ideias, as percepções, as atitudes, né, dar espaço para o diferente, dar espaço para aquele que pensa diferente, e que, bom, o trabalho em equipe, ele precisa exatamente explorar isso, né? É assim que o trabalho vai ficar rico. Então, prestigiar a diferença. Enfim, vamos ter realmente, a partir de agora, uma atitude bastante profissional. Quero deixar isso registrado. Vamos adiante. Tá? Vamos adiante. Conversem sobre essas coisas e, por favor, tenham maturidade e profissionalismo. Na semana próxima, vocês, cada grupo, né, nesse último momento, com essa estrutura de aula, onde todos vão estar aqui, cada grupo vai organizar uma pequena, brevíssima apresentação de 3 a 4 minutos do seu... que apresente o estágio do seu trabalho. Tá? Então, semana que vem vamos ter uma breve troca, mas vai ter que ser rápido. 3 a 4 minutos, montem aí um PPT só com tópicos e digam, olha, essa empresa tem tais características, os encontros já aconteceram assim, aconteceu isso e tal. Se organizem para 3 a 4 minutos fazerem uma breve apresentação para os colegas. Nesta breve apresentação, destaquem aquilo que vocês já estão enxergando, os problemas que identificaram, o que estão pensando em termos de proposições, o que já está surgindo como diagnóstico, como ideia e tal. Isto, na verdade, é uma síntese, uma breve síntese que vocês vão fazer com relação ao que vocês vão postar, que é o template, que eu já me referi na semana passada, e que está lá no ambiente aula.
E agora eu já abri a atividade para cada um de vocês postarem. Então, são duas coisas essa semana. Duas coisas essa semana, fica tranquilo, grupo 4, né, que nós vamos conversar, que tem uma situação específica, né, com relação à preocupação, possivelmente aí com relação a prazos e tal, fiquem tranquilos. Mas para os demais é isto. Vocês vão postar, eu vou abrir aqui o arquivo, aquilo que eu já tinha comentado na semana passada. Fala, Guilherme. O meu grupo, o grupo 5, fez um arquivo compartilhado no Drive e cada um vai pegar esse arquivo e postar. A gente fez um arquivo onde todos nós agregamos a um só arquivo. A gente fez tudo em grupo. Sim. E aí a gente agora pega e posta cada um. Vou explicar agora. É o que eu vou explicar. Olha só. Então, eu abri a sala, não sei se vocês já acessaram, não precisam se preocupar em acessar agora o ambiente aula ali e tal, mas tem uma nova atividade ali no ambiente aula que é envio de atividade, eu chamei relatório virtual 1 para seguir o padrão aí das nossas terminologias das disciplinas da UBRA. Relatório virtual 1. Este relatório virtual 1, ele tem que ter a estrutura do template, possivelmente Guilherme e seu grupo seguiu aquela estrutura que já estava aqui, que eu já tinha orientado nas aulas anteriores. Né? Então, assim, ó, o grupo, o nome dos componentes do grupo, a descrição detalhada do estudo, né, a percepção, anexar ali o instrumento de pesquisa, as respostas que tiveram, montar a matriz SWOT e tal. Tudo isso nós já tínhamos conversado, certo? Vou abrir aqui que tem gente entrando na sala. Este documento é um documento que está sendo produzido pelo grupo. É um documento único. O item 1, descrição detalhada do estudo até agora, papapá, sobre a construção. O item 2, descrever como é que foi o processo de construção da matriz SWOT, anexar a matriz. No 1, vocês vão anexar a entrevista. No 3, né, vão dizer como é que foi o relato da visita, etc., suas percepções. 1, 2 e 3, os 3 primeiros itens é o que vocês têm. Pronto. O 4º item eu modifiquei. E aí é uma postagem, cada um vai postar. E o item 1, o 2 e o 3 é igual. O item 4 é para concluir a entrega da avaliação parcial 1, cada aluno deve realizar ao final do documento uma avaliação da atividade em grupo, comentando sobre o trabalho até o momento, considerando o envolvimento dos colegas, a sua própria participação, fazendo, portanto, uma avaliação pessoal e uma avaliação da sua equipe. Fazer uma análise, né? Vou fazer uma avaliação de como está sendo o trabalho, as dificuldades, o que está funcionando, o que precisa melhorar e tal, fazer uma autoavaliação. Isso para fechar. Portanto, todo mundo tem que postar, é o mesmo trabalho, mas no item 4 fica aí o fechamento com uma avaliação individual. Está aberto, né, a atividade, abri agora, portanto, até o dia 22, até quinta-feira que vem, cada um vai postar. Cada grupo com o seu documento, mas cada um postando com essa parte individual. Tranquilo? Isso ao longo da semana vocês vão fazer. Tá? Vocês já têm possivelmente tudo montado, vocês já têm a entrevista, já devem ter um esboço da SWOT, né? Nós vamos trabalhar em cima dela, vamos ver, vamos aperfeiçoar e tal. Vocês vão postar isso aí, só que ainda tem que complementar com essa parte final, cada um de vocês. Ok? Bem transparentes, bem tranquilos, façam essa leitura, essa avaliação pessoal e a avaliação do trabalho em equipe. Estas postagens, vocês sabem que eu só que tenho acesso, portanto, cada documento que for postado ali é um documento que só o Jefferson vai ler e, portanto, vocês precisam, com toda tranquilidade, com toda franqueza, fazer estas avaliações. Tá? Esse trabalho que vocês vão postar lá, especialmente itens 1, 2 e 3, é que vão dar origem a essa breve apresentação para a semana que vem.
É aquilo ali que vocês vão apresentar semana que vem. Então, alguns destaquezinhos ali da entrevista, de como aconteceu. Apresentem, de repente, um slide, um ou dois slides com a SWOT. Façam breves comentários. Tem que ser muito rápido, muito dinâmico. Então, bem rapidamente, 4 minutos para cada grupo, para apresentar o estágio, né, do trabalho. Para essa semana, é isto. Este relatório, postar ali, individualmente, e o grupo montar um PPT. E o grupo se organizar para fazer essa breve apresentação semana que vem para os demais colegas. Ó, nosso trabalho era a empresa tal, nós fizemos a entrevista, algumas respostas que nos chamaram a atenção foi essa aqui, quando ela contou esse problema que aconteceu lá na loja, ela também relatou esse outro fato aqui que foi importante, que acabou agravando, ela está enfrentando a pandemia, né, com algumas dinâmicas diferentes, ela está com essas estratégias, mas ela também não está sabendo fazer isso, ela tem essas intenções, nós conversamos bastante, nós estamos pensando numa matriz assim, que aponta estas oportunidades, identificamos essas ameaças e tal, esses são os encaminhamentos. Ok. 3, 4, 5 slides com estes destaques que vão apresentar para o grupo. Acho que fui claro, mas quero agora perguntar para você se tem alguma dúvida com relação à atividade dessa semana e da próxima aula. Perguntas? O senhor falou ponto 1, 2 e 3. Eu não estou com o aula aberto aqui, mas o que seria esse ponto 1, 2 e 3? Senhor, seu microfone está mudo. Desculpa. Quando vocês entram no bloco de desenvolvimento 1, o primeiro item do bloco de desenvolvimento 1 é arquivo, template, relatório 1. Esse arquivo, template, relatório 1, que eu modifiquei, ele lá no início do semestre estava um pouco diferente, eu fiz adaptações, ele tem exatamente estas orientações. Ele diz o que é o relatório que vocês têm que entregar. Então, vocês abrem esse arquivo, template, ele está dizendo ali, ó, número 1, o que vocês têm que apresentar? Descrição detalhada do estudo até agora, com uma percepção do grupo, principalmente sobre a construção do instrumento de pesquisa, anexar o instrumento de pesquisa, as eventuais perguntas adicionais que fizeram, né, as respostas e tal. Item 2, descrever como é que foi o processo de construção da matriz SWOT, as dificuldades, etc. Anexar a matriz SWOT. Cola ali, cola. Né? E 3, não dá para anexar, é a postagem, né, do documento. 3, relatar como é que foi a visita, quais foram as dificuldades, etc. Está tudo discriminado nesse template, que é um arquivo de orientação. E o item 4 é esse que eu falei, né? Uma avaliação pessoal e do grupo. Está ali, template 1, no bloco de desenvolvimento 1. E envio de atividade, relatório virtual, é o último item lá do bloco de desenvolvimento 1. Tá? Então, o bloco de desenvolvimento 1 tem esse primeiro arquivo, depois tem todos os links das aulas, dos nossos encontros, tem algumas outras, né? Tem um arquivo sobre matriz SWOT, tem todas o roteiro padrão que a gente estabeleceu de entrevista, etc. E o último é envio de atividade, relatório virtual 1. E é ali que vocês vão entrar para cada um postar o seu arquivo. Posta o seu arquivo durante a semana, até quinta-feira que vem, e montem um PPT breve. Não quero dar trabalho para vocês, mas vocês vão ter que se organizar assim, só para destacar. Não, vamos falar sobre isso, isso e isso. Tu fala sobre isso, eu falo sobre isso aqui, eu comento isso e tal. Ok. 4 minutinhos, 5 no máximo, estourando assim. Se policiem, né, para a gente ser bem dinâmico na noite que vem. Mais alguma dúvida? Eu já tenho algumas ideias para a empresa que a gente está trabalhando. E aí eu queria saber se eu colocar isso no trabalho, eu posso apresentar também na semana que vem. Não tem necessidade, não tem problema se tu apresentar, mas ainda não tem essa necessidade. Mas pode sim, Manuel, não tem problema. Já pode antecipar alguma coisa, se tu quiser. Pode ser. Tá bom, obrigado. Muito bem.
que mais que nós temos? Que mais que nós temos? Horário já acertamos, então depois espero que agora todos. Agora já temos 38, acho que já temos representantes de todos os grupos, então só para recuperar, já que chegou muita gente agora atrasada. Frisei bastante da importância de horário, de participação, de envolvimento, a partir de agora, muito envolvimento, muito compromisso, e semana que vem temos essa dinâmica que gostaria que todos os 50 estivessem aqui, participassem desse momento de troca, que vai ser um momento importante. Teremos outros momentos com todos os 50? Sim, mas vão ser bem mais espaçados, vão ser mais raros. Então, a partir da semana que vem, depois dessa nossa apresentação breve de cada grupo, e que todos os 50 vão estar aqui na sala acompanhando, até para ter algumas ideias, ter alguns insights, isso é uma coisa que a gente podia também ter perguntado, podia ter pensado, quem sabe isso é um encaminhamento legal, olha, isso que eles pensaram na matriz SWOT deles e tal. Esse momento é um momento, assim, para a gente, né, quem sabe trazer mais alguns elementos para a nossa construção. Depois disso, vamos ter encontros todas as semanas, todo mundo tem que estar aqui, mas vai ser com horário marcado. 19 horas, grupo 1, 19h15, grupo 2, 19h30, grupo 3. Não significa que vocês vão ter só 15 minutos de aula por semana. Tem 15 minutos para tirar as principais dúvidas, depois eu vou seguir a noite toda até o fim, até as 22 horas, à disposição de vocês, mas vocês têm que fazer daí uso da noite de quinta-feira para marcar mais uma entrevista com o proprietário, para conversarem, montarem mais alguma ferramenta, estruturarem mais algum documento e assim por diante. É uma noite de trabalho em que 15 minutos dessa noite vai ser para esclarecer dúvidas comigo. Isso foi posto lá no início da noite, quando não tínhamos muitos aqui na aula, né? Falei da importância do comprometimento de todos, combinamos a apresentação do PPT para a semana que vem brevemente, para ter essa troca, e todos devem postar o relatório individual com uma avaliação pessoal e do grupo lá no envio de atividade relatório virtual 1. Por hoje, para todos, é isto. Tenho que conversar com, especialmente, o grupo 4. O grupo 10 me parece que está aí encaminhando as coisas, mas se quiserem também conversar, porque se atrasaram um pouco também, mas especialmente o grupo 4 terá que continuar comigo aqui. Dúvidas? Não. Por enquanto, não. Senhor. Tudo bem esclarecido. Muito bem. Tudo certo, tudo certo. Ver se tem alguma coisa no chat aqui. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Alguns colegas participam do grupo 3 não vão poder. Tá, tudo bem, estão passando. Marina, tudo certo por enquanto. Ok. Então é isso, grupo 4, vamos conversar um pouquinho. E quem é que levantou a mão? O Manuel, era aquela pergunta ou tu tem uma nova pergunta? Está com a mão levantada ali, Manuel. Era só aquela pergunta mesmo. Tá, tranquilo. Ô, prof, só para Vitória. mim... Vitória levantou a mão. Fala, Bruna, depois Vitória. Vamos lá, fala, Bruna. Não, só para me alinhar ali as datas. Então, a gente tem até o dia 22 para fazer a entrega desse trabalho, né? Que está ali postado. Isso aí, essa semana. Itens 1, 2 e 3 em grupo e o 4 individual. 1, 2 e 3 igual, é o mesmo trabalho do grupo. O 4, Perfeito. cada um faz o seu fechamento. Perfeito, prof. Obrigada. Boa noite a todos, boa noite, colegas. Boa noite, Bruna. Vitória. Professor, só queria deixar registrado que 2 dos nossos integrantes do grupo trancaram a... Pularam da barca. Deixa eu ver qual é o teu grupo mesmo. 8. Pularam da barca o Lemuel e o Danielson. Não sei se é Daniel. Eu sei que não é o Jackson. Diego. Diego, isso. O Lemuel e o Diego.
O Diego e o Lemuel. Estranho Exato. que o Diego tenha saído, né? Ele participou da aula semana passada, mas Sim, enfim. ele tava bem ativo, mas infelizmente acabou acontecendo alguns problemas pessoais e não teve como continuar. Tá. Ok. Tá bem. Certo? É só para avisar mesmo. Então tá. Certo, pessoal? Vou encerrar a gravação. Agora nós vamos conversar com o grupo 4, mas já vou encerrando aqui a gravação, que era os recados gerais estão dados. Boa noite a todos. Até a semana que vem. Boa noite, Qualquer senhor. coisa, Boa noite, senhor. escrevam lá no